Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo joinha? Eu espero que sim. Meu nome é Sérgio Cassiola e estamos aqui para iniciar um novo projeto. Na realidade, trata-se de um curso de eletrônica digital, onde estaremos iniciando do zero, exatamente do zero. Eu vou começar essas nossas primeiras aulas, as primeiras videoaulas. Eu estarei falando sobre sistema de numeração. Vou explicar os sistemas decimais, binários, octais, hexadecimais, como converter de uma base para outra, uma vez que são cálculos extremamente necessários, não é mesmo? Para o desenvolvimento em eletrônica digital, ok? Então, nessa primeira aula falaremos um pouquinho sobre a origem dos números e um pouquinho sobre base 10, os nossos queridos números decimais, ok? Então vamos lá, venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto em tempo de esquemático, utilizando os mais modernos equipamentos para testes, tais como osciloscópios, analisadores lógicos, enfim, todos os equipamentos necessários para uma perfeita simulação do circuito você encontra disponível dentro da IDE do desenvolvimento. Terminando o seu projeto, você parte para o projeto e criação da sua placa de circuito impresso. Para isso você conta com o apoio de placement automático de componentes, pode plaçá-los também de forma manual, dependendo das exigências do seu projeto. Você conta também com o roteamento de trilhas automático e manual. E você também pode misturar as duas formas, ora automático, ora manual, dependendo da complexidade e necessidades do seu projeto. Verifica problemas mecânicos na placa de circuito impresso através da visualização 3D. Ou seja, você consegue analisar problemas de interferência entre componentes sem gastar um único componente eletrônico. Ou seja, você projeta, simula, verifica conflitos, você faz todo o projeto de forma completa, fácil e sem comprar, sem gastar um único componente e sem ter uma bancada de testes também muito cara, muito arrojada. Você tem tudo isso dentro da IDE de desenvolvimento do Isis Proteus. Como você pode ver, é uma ferramenta completa, fácil e eficiente. Isis Proteus, esse eu recomendo. Muito bem, então vamos começar o nosso curso. Vamos falar um pouco sobre o sistema numérico decimal. Vamos falar um pouco da história dos números, ok? Desde os tempos da nossa pré-história, ou seja, desde que o homem existe, contar sempre foi uma necessidade humana. Contar tempo, contar animais, contar árvores, contar insetos, contar pessoas, enfim, contar. Com o passar dos tempos, o homem passou a plantar e a criar seus próprios animais. Bom, e como saber se havia perdido algum animal de seu rebanho? Uma técnica utilizada pelos pastores era de guardar pedrinhas para cada animal solto no pasto. E ao final da tarde, fazia o processo reverso para conferir se todos os animais haviam retornado. A palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina, cálculos, que significa pedra ou pedrinha. Veja, é uma homenagem que prestamos ainda àquela época, né? Dos primórdios, onde guardavam-se pedras para fazer as contagens. Mas não eram só pedras que eles utilizavam, não. Eles também utilizavam sementes, utilizavam nós em corda, utilizavam os dedos, como utilizamos até hoje, utilizavam pedaços de madeira, riscos, marcas em madeiras, riscos no chão, enfim. Eles se viravam para poder realizar a contagem deles. Os números surgiram da contagem desses objetos, mas não os números da forma como os conhecemos hoje. Alguns povos criaram outras formas de símbolos, como por exemplo os egípcios. Eles tinham uma série de 7 desenhos. Este primeiro desenho simbolizava a unidade, o segundo simbolizava a dezena, a centena, o milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar e o milhão. Então veja, para simbolizar o número 1 eles utilizavam a unidade e iam acrescentando unidades até chegar ao número 9, tá?
que conseguiam representar apenas com o símbolo da unidade. Quando chegavam ao número 10, eles acrescentavam o símbolo da dezena. Somavam mais 1, que era o 11, o 12 era com mais 2 e assim sucessivamente. Até que chegavam ao 100 e acrescentavam o símbolo da dezena. Quando chegavam a 1000, acrescentavam o símbolo do milhar. Quando chegavam a 10.000, acrescentavam o símbolo da dezena de milhar. Quando chegavam a 100.000, a centena de milhar e, por último, o símbolo do milhão. Mais tarde vieram os romanos. Estes foram os que mais se destacaram. Eles utilizaram uma combinação de letras de seu alfabeto para representar os números e também tinham 7 letras para representar seus números. Eles utilizaram a letra I, a letra V, X, L, C, D e a letra M. A letra I era o símbolo para o número 1, a letra V para o número 5, a letra X para 10, a letra L para os 50, C para 100, a D para 500 e a letra M para 1000. Mas a forma como eles enumeravam, como eles contavam, como eles simbolizavam essa contagem, era um pouco diferente das que fazemos hoje. Por exemplo, até o número 3, eles usavam uma sequência, o número 1, somados aqui à direita, acrescentados à direita e somando-se. Então, 1 mais 1 são 2, mais 1 são 3. No entanto, quando chegava ao número 4, eles pegavam o símbolo do 5, que é a letra V, e acrescentavam símbolos unitários à esquerda deste símbolo que foi acrescentado, no caso V. Então, lia-se 5 menos 1 são 4. Então eles vêm 1, 2, 3, 4, 5. O 6 era 1 a mais e lia-se 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. 10 menos 1, 9, 10. E 2 símbolos repetidos eram 20. 3 símbolos, 30. Já o 40, utiliza-se novamente essa mesma técnica. Coloca-se o 50 e subtrai-se 10. Tá? O 60 era o 50 mais um 10 à direita. 60, 70, 80 e assim por diante. Tá? Essa era a forma de representação gráfica da contagem deles. Dada a dificuldade ainda existente de se fazer cálculos dos sistemas de numeração existente, foi inventado da Índia o sistema de numeração decimal. Foi por volta do século VI que os hindus criaram o sistema com 10 símbolos, com a invenção do número 0. Mas foram os indianos que colocaram esse símbolo no sistema, no final do século VI. Assim nasce o sistema decimal, que foram batizados como indo-arábicos. Mas o que são números? Os números é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando somamos, quando contamos, quando ordenamos, quando medimos. O que é o numeral? É toda a representação de um número, seja ele escrito ou falado. Algarismo ou dígito é todo o símbolo numérico que usamos para formar os números escritos. A saber, os símbolos inventados pelos indianos e divulgados pelos árabes são os números que utilizamos nos dias de hoje, ou que utilizamos até hoje. Os sistemas numéricos são usados para representar a quantidade de determinados elementos. O mais utilizado atualmente pela maioria das pessoas é chamado de decimal. Esse nome foi adotado porque a base empregada é composta por 10 algarismos, com os quais é possível formar qualquer número por meio da lei da formação. Calma, falaremos sobre a lei da formação logo à frente. Existem outros sistemas métricos que são utilizados nas áreas técnicas, como eletrônica digital e programação de computadores. Nas próximas aulas estaremos estudando as bases mais utilizadas nessas duas áreas. Estaremos estudando a base decimal, a base hexadecimal, a base octal e a base binária. Também veremos os métodos empregados para a conversão de números entre essas bases. Muito bem, então vamos falar sobre a lei da formação. O que diz a lei da formação? O sistema decimal utiliza 10 símbolos, 10 algarismos, para representar qualquer quantidade. Quando esta é maior que a base, adiciona-se um novo símbolo à esquerda com diferentes pesos. Nesse caso,
cada algarismo acrescentado aumenta em 10 vezes o valor da quantidade. Com isso em mente, torna-se possível decompor o número em partes, cada qual com o seu respectivo peso. Esse procedimento é chamado de lei da formação. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o número 2574 e vamos utilizar a base 10 nessa representação. Por isso, entre parênteses, o número 10 logo abaixo. Esse número, se eu decompor esse número, para eu decompor esse número, basta pegar o 2000, 2 está na casa do milhar, mais 5 que está na casa da centena, 500, mais 10 na dezena, mais 7 na casa da dezena, são 70, mais 4 na casa da unidade. Em outras palavras, isto aqui é igual a 2 vezes 1000, mais 5 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 4 vezes 1. Ou ainda, 2 vezes 10 elevado à terceira, veja, estamos trabalhando com base 10, elevado à terceira potência, que é igual a 1000. Então, 2 vezes 1000, que são 2000, mais 5 vezes 10 elevado à segunda, ou seja, 5 vezes 100, ou ainda 500. Mais 7 vezes 10 elevado à primeira, ou seja, 7 vezes 10, ou ainda 70. Mais 4 vezes 10 elevado a zero. Vamos lembrar duas coisas. Em matemática, qualquer número elevado a zero é igual a 1, ok? Assim como qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nesse caso, seria somar 4 vezes 10 elevado a zero, que é o mesmo que dizer 4 vezes 1, que é 4. Então, vamos utilizar aqui uma outra maneira de demonstrar isso, uma outra maneira gráfica para representar esta lei da formação, para ver se a gente consegue uma boa memorização. Vamos trabalhar com o número 1, 2, 3, 4, ou 1234. Vamos pegar a casa da unidade, que é o 4. Ele é 4, tá, elevado a 10, ou melhor, 4 vezes 10 elevado a zero, que é igual a 4, que é 4 vezes 1, 4. Ou seja, ele é o número 4 e tem peso 10 elevado a zero. Vamos pegar a casa da dezena, tá? Ele é o número 3, vezes 10 elevado à primeira potência, ou seja, ele é igual a 30. Dizemos também que ele é 3 e tem peso 10 elevado à primeira. O número 2, ele representa a centena, que é 2 vezes 10 elevado a 10, ou seja, 200. Que podemos dizer que é 2 e tem peso 10 elevado à segunda. E o número do milhar, que é 1 vezes 10 elevado à terceira, é igual a 1000. Que podemos dizer que que ele é 1 e tem peso 10 elevado à terceira. Percebe? Somando-se tudo isso, chega-se sempre ao número 1, 2, 3, 4. Então, esse é o número 1, 2, 3, 4, que decomposto, pode ser decomposto desta forma ou desta forma. As três formas que eu mostrei aqui. Tá ok? Veja, estamos trabalhando com base 10, por isso é tudo 10 elevado à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e vamos descendo, de acordo com os números que vamos decompor. São os nossos números decimais, porque trabalhamos em base 10. Muito bem? Então veremos outras bases, como já falei, nas próximas aulas. Segura aí, venha comigo! É isso aí, meus amigos. Desta forma encerramos mais esta nossa videoaula, que foi a primeira, e falamos um pouquinho sobre a origem dos números e nosso sistema numérico decimal. Ok? E não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, comente com seus amigos, registrem-se, cadastrem-se em nossa área e não perca a próxima aula, ok? Valeu, até mais, tchau, tchau!